Boa tarde a todos, eu sou Jordano. Eu introduzirei a apresentação do nosso sistema multiagente, que será baseado no modelo do NetLogo de colônias de formigas, que consiste em simular os comportamentos naturais daquela sociedade de formigueiro. Das ações como buscar alimentos, retornar ao formigueiro, deixar rastro de feromônio, que servirá para guiar outras formigas, além da criação de hierarquias naquela sociedade. A nossa implementação é baseada no arco das formigas quimeras do anime Hunter x Hunter, que aborda as seguintes questões: a exceção das formigas quimeras, evolução e adaptação das formigas que ganham habilidades humanas e superam a espécie humana. Conflito com os caçadores. Caçadores enfrentam as formigas quimeras em batalhas intensas para proteger a humanidade. Ou seja, há um conflito de interesse para a preservação de espécies. Reflexões sobre a humanidade e moral. O arco explora dilemas éticos, questionando até onde uma espécie pode chegar, qual o ápice de uma espécie e qual o limite ético que ela pode agir para que ela preserve ela mesma. Eu vou introduzir agora um ambiente de tarefas, com as seguintes medidas de desempenho. A das formigas será caracterizada pela sobrevivência por mais tempo ou até que a comida no mapa se acabe. Já do caçador, a gente protege as aldeias eliminando o máximo de formigas, eliminar o rei ou a rainha das formigas. Ou seja, serão essas finalidades desses agentes. O ambiente consiste em 3 elementos: o formigueiro, que é chamado de ninho, as aldeias, que é esse quadro verde, e os pontos de alimento, que são esses quadradinhos azuis. Os atuadores das formigas se mover no mapa, seguir rastro de feromônio e atacar alvos. Já dos caçadores são mover-se no mapa com foco nas aldeias e atacar alvos. Teremos 3 tipos de agentes caçadores e 5 tipos de agentes formigas. Os sensores das formigas são de percepção de feromônio, detecção de alvos, detecção de comida, status próprios, vida, ataque, tipo, detecção de estado do alvo, que é a vida. Caçador, viajar dos caçadores, detecção de alvos, detecção de áreas para proteção, detecção do estado do alvo. Do ambiente será parcialmente observável, o agente percebe apenas as células que estão próximas, ou seja, estão dentro do seu alcance de percepção. Discreto, o ambiente é dividido em células ou pixels, que assumem valores únicos categoricamente. É dinâmico, os agentes se movem e interagem constantemente. É estocástico, o comportamento dos agentes pode ser aleatório, como movimentação ou seleção de alvos, e o ambiente também pode ser aleatório, como posicionamento dos recursos. E é sistema multiagente, pois existe 2 tipos de agentes globais, formigas e caçadores, dividido em classes que desempenham diferentes papéis dentro da modelagem. Bom, meu nome é Gabriel, vou comentar um pouco sobre desenvolvimento. Em resumo, as implementações elas podem ser divididas em 4 grandes grupos. Nos agentes, foi implementado o caçador, que vai contra o desenvolvimento das formigas. Também foi implementado o módulo para cada um desses 2 tipos de agentes, onde vai indicar as regras necessárias para a criação de novos indivíduos e a interação entre eles. Na parte dos alimentos, foi criado 2 tipos, o padrão e as aldeias. As aldeias vão conter os humanos. E também foi implementado o posicionamento randômico das aldeias e também do formigueiro e das comidas, para cada setup realizado. Na parte de percepção, foi implementado o estado atual e o estado anterior para situações específicas, vinculados ali ao módulo. E o cenário, vamos ter 4 cenários finais e alguns cataclismas relacionados ali também ao comportamento randômico. Bom, no setup, que é uma função padrão ali do NetLogo, além de definir as variáveis, a inicializar as variáveis globais, e o setup dos patches, também é responsável pela definição randômica ali da posição do formigueiro, das aldeias e das comidas. Na parte aqui dos agentes, a gente vai ter uma lógica parecida tanto para as formigas quanto para os caçadores. Então vamos ter um report que vai conter as informações de diferentes tipos de indivíduos com seus status. Então no caso das formigas, vamos ter o tipo, que vai ser móvel e imóvel, a vida, o dano e a cor desse indivíduo. E também vamos ter uma função modular responsável por criar essas formigas, tendo como input a cor, né, no caso das formigas, e a quantidade. Também vai ter uma terceira função que é responsável pelas regras de criação de novos indivíduos. Então, no caso aqui das formigas rosas,
a condição para criar um indivíduo é que exista um número de humanos mortos maior do que zero e que esse número seja múltiplo de 10. Uma outra condição é que o rei ele não exista no estado atual. Indo para ações mais específicas do caso das formigas, nós temos aqui a ação exclusiva do rei. Quando ele nasce, ele passa a procurar seu cônjuge, o cônjuge, e aí ele utiliza essa função para realizar isso. Basicamente, ele vai procurar em um raio de 1 ao redor dele um alvo que tenha o código da rainha, e assim ele vai criar um novo ninho, né? E por consequência, no final ele morre. Bom, no caçador, novamente a lógica ela vai ser parecida do que foi apresentado nas formigas. Vamos ter uma função modular que vai chamar as propriedades do report, que vai conter, por sua vez, os tipos de caçadores com seus status. Bom, na parte de interação entre os agentes, a gente vai ter essa função responsável por ambas as interações, tanto do caçador quanto das formigas. E a lógica também ela é semelhante. Então, no caso dos caçadores, ele vai procurar um alvo ao redor dele, num raio de um patch, e vai dar um dano referente ao tipo de indivíduo que ele é, na vida desse alvo. E aí, caso a vida ela seja menor ou igual a zero, esse indivíduo, esse alvo, ele vai morrer. E aí temos demais condições para caso ele seja o rei ou a rainha, ou do tipo guarda real. Aqui tem a continuação da mesma função agora para o lado das formigas. Então, novamente ela verifica ao redor dela e procura um caçador e faz as mesmas ações de gerar um dano na vida desse caçador e caso a vida ela zere, esse caçador ele morre. Aqui foi setado também uma perda de vida por causa das formigas devido à sua quantidade, uma tentativa de neutralizar ali, de balancear os dois agentes, a população dos dois agentes. No caso das catástrofes, vamos ter dois tipos. O primeiro vai ser a exterminação total da população das formigas. Isso ocorre quando o rei morre. Então aqui nós simulamos uma bomba nuclear. É uma referência ao próprio anime. Aqui a Rosa dos Pobres é o que mata o rei no anime. E do outro lado nós temos as catástrofes da tempestade. Então isso vai ocorrer de forma randômica. Cada rodada ele vai procurar essa função. E caso gere, elas sejam verdadeiras condições, as formigas elas sofrem um dano. Aqui tem a função global aqui do toGo, padrão. E aqui a gente vai ter, no primeiro momento, o check dessas catástrofes, né? Vai ter a interação padrão das formigas com o ambiente na procura e retorno ao formigueiro. A difusão do feromônio. A interação do caçador, verificando o alvo, a mesma coisa aqui para a formiga. E a interação do rei quando ele nasce, onde ele vai procurar a rainha e caso ache, vai setar um ninho e vai destacar esse ninho ali, o formigueiro, como novo ponto. Nessa última parte vamos ter os cenários finais, no caso quando o rei morre, quando a rainha morre e quando a população das formigas zera. E por fim vamos ter as ações relativas ao observador, na geração de novos indivíduos. Bom dia, meu nome é Judson. Eu vou explicar aqui um pouquinho em relação aos resultados que a gente obteve durante nosso projeto. Então, aqui primeiro a gente tem nossa interface interativa. A gente tem na direita a nossa simulação com a quantidade de formigas, a gente tem as aldeias, a nossa parte visível, para a gente ver a nossa simulação acontecendo. Aqui na esquerda a gente tem já os botões com a quantidade de caçadores normais, quantidade de caçadores de elite, a gente tem os caçadores lendários, o número de guardas reais, as quantidades de rainha e rei no caso, e a gente vai ter também os nossos soldados capitães. Tá, em relação ao nosso fator de distância, aqui a gente tem dois cenários que são completamente diferentes. Aqui no primeiro cenário da esquerda a gente vai ter um cenário em que a rainha está na parte superior direita do mapa, enquanto as aldeias com caçadores estão na parte inferior do mapa. Então, nesse cenário, a gente pode perceber que as formigas ela têm mais liberdade para transitar entre o alimento e a rainha, deixando seu feromônio pelo mapa sem que elas sejam impedidas pelas aldeias com os caçadores. Aqui na direita, a gente tem um cenário que já não é tão favorável para elas,
E a gente vê que a rainha está no canto inferior do mapa, enquanto as aldeias com caçadores estão no meio, e atrás dessas aldeias a gente tem os nossos alimentos. Então isso impede com que elas transitem pelo mapa, e os caçadores eles têm, digamos, mais vantagens sobre elas, em que elas saiam da rainha do formigueiro para buscar o alimento e voltar. Então elas são impedidas porque as aldeias estão localizadas de forma estratégica. Então, nosso fator de distância, cada vez que a gente gera uma simulação nova, então cada ciclo desse que a gente gera uma nova simulação, a gente vai ter cenários totalmente diferentes. Então pode ser cenários favoráveis para formigas, como cenários desfavoráveis para as formigas. Aqui a gente tem o surgimento do rei. A condição para que nosso rei ele surja é que a quantidade de caçadores de elite, a quantidade de baixas tem que ser múltiplo de 5. Então, quando essa quantidade é múltiplo de 5, a gente vai ter o surgimento de 3 guardas reais. Então, esses guardas reais eles são limitados em apenas 3. Quando surge esse guarda reais, a gente vai ter o nosso surgimento do nosso rei no mapa. Em seguida, a gente tem um cenário final, que é quando a gente tem a morte do rei ou a morte da rainha. Aqui no da esquerda, a gente pode ver que o rei foi morto. Então, sempre que o rei ele é morto, a rainha ela não consegue mais, digamos que procriar e dar continuidade à linhagem. Então, a nossa simulação ela acaba. E também à direita, quando o nosso rei é morto, a gente vê quando a rainha ela é morta pelos caçadores, as formigas ela não vão conseguir procriar porque elas precisam da rainha para que aumente a quantidade de formigas. E esse cenário final aqui é que a gente tem quando a população de formigas elas são erradicadas. Então, a gente tem novamente aquele cenário em que a rainha está na parte inferior do mapa direito e a gente tem as aldeias com os caçadores localizadas ao meio. Então, quando as formigas elas saem, vão buscar alimento e retornam, elas são impedidas pelos caçadores e isso acaba que essa sua população ela é erradicada. Então, a gente vai ter várias baixas das formigas e a simulação ela é projeto. Com base nos resultados, é possível analisar as seguintes questões. Objetivo e análise. Uma modelagem baseada no universo de Hunter x Hunter para analisar comportamentos de agentes autônomos em um ambiente competitivo e dinâmico. Impacto nas condições. A posição dos agentes e a dispersão dos recursos influenciam diretamente as interações, com a proximidade do ninho favorecendo as formigas e a distância favorecendo os caçadores. Ou seja, quanto mais as formigas estão distantes de seu habitat natural, mais desfavorecido esse agente fica. Momentos críticos. A morte da rainha e o nascimento do rei criam um ponto vulnerável para as formigas, favorecendo os caçadores e gerando um equilíbrio dinâmico no sistema. Isso devido à pausa temporária da função de fecundação de novas formigas. Isso acontecerá até o rei encontrar uma nova rainha. Implementação em parâmetros. A adição de novos parâmetros e interação entre variáveis de estado, como comida e caçadores mortos, impactando o comportamento dos agentes e os resultados. Tal fator afirma a dinamicidade do sistema multiagente. Contribuições. O trabalho proporciona insights sobre dinâmicas de sistemas complexos e interação entre agentes, mostrando como diferentes cenários influenciam os resultados. E é isso, obrigado a todos. Muito obrigado por escutar a apresentação. Iniciar aqui a simulação. Já foi setado um mapa. Que nós podemos acompanhar o desenvolvimento da simulação. Vários generais foram criados aqui. A rainha morreu. Quando a rainha morre, as formigas elas se concentram no antigo ninho. Agora a nova rainha foi encontrada pelo rei e agora temos um novo ninho, que estão bem mais próximos das aldeias, no caso. Vamos fazer uma nova simulação partindo do zero aqui, setando o mapa e executando. A rainha morreu. E a rainha morreu antes do rei encontrar ela.